Bom, vamos lá, galera. Deixa eu botar aqui no slide correto. A gente vai falar agora sobre os agentes modeladores do relevo, tá? A gente tem que entender que o relevo, o modelado terrestre, ele não surge sozinho. Ah, apareceu ali. Não. Ele se constrói, ele está sendo construído todos os dias, tá? Pra gente que tem uma classe de tempo, um lapso de tempo menor no planeta Terra, tudo nosso é de um dia para o outro, questão de horas, questão de anos e tal. Talvez a gente não perceba essas mudanças no relevo, tá? Mas se a gente analisar isso de 10 em 10 mil anos, mil em mil anos, como os geólogos fazem, a gente vai perceber que o relevo vem se modificando. Entender um pouco como é que ele como é que é construído, não é que ele se constrói, como o relevo é construído. Tá? Então, os agentes modeladores do relevo tanto podem ser ah, internos como externos. Na imagem, nós temos aí um geóide, tá? Que é uma forma de representação da Terra diferente. Tá? É uma forma de representar apenas o relevo da Terra, tá? Desconsiderando aí oceanos e atmosfera, não é? Então, assim, considera apenas o modelado terrestre, apenas o relevo terrestre. Então, assim, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: a Terra não é aquela bolinha de ping-pong perfeitinha, aquela forma de bolinha de ping-pong que a gente tem como uma esfera perfeita. Ela tem que ser modelada, a gente sobe, a gente desce, né? A gente vai ver áreas mais altas que as outras. Então, assim, esse modelado terrestre ele é construído tanto internamente quanto externamente. É isso que a gente vai diferenciar agora, beleza? Então, assim, vamos lá. Outra coisa, a gente falou de uma forma de representação da Terra ali diferente, mas que é válida, considera o relevo terrestre, é baseado na Terra redonda, não é? Aquilo que a gente tem como comprovação científica. E aqui a gente tem uma representação do que os caras estão chamando de Terra plana, tá? Isso é uma teoria bizarra de quem acho que não tem muito o que pensar, tá? Então se criou um modelo de Terra plana para se contrapor e dizer que tudo que a gente conhece sobre o planeta Terra é mentira, tá? Que satélites as fotos de satélites são mentira, que a NASA é uma grande mentirosa da sociedade mundial. Então, assim, não considerem, por favor, essa teoria de Terra plana, tá? Talvez seja a teoria mais bizarra dos últimos anos, é uma teoria medieval, tá? Que está voltando agora com uma certa força, com um certo, até com um grande número de adeptos, mas que não tem comprovação científica nenhuma, nenhuma, tá? Então, assim, vamos falar do que é científico, vamos falar daquilo que tem comprovação, vamos falar daquilo que de verdade meio que molda a vida da gente, tá? Os agentes internos são fenômenos que atuam do interior da superfície terrestre para fora, tá? Então eles atuam ou no subsolo ou no manto terrestre, tá? Vamos lá ver agora quais são esses agentes. Primeiro agente que a gente vai ver aí é o vulcanismo, tá? É a atividade resultante da expulsão de magma terrestre para a superfície, ou seja, o manto, né? A lava, o magma é expelido através de um cone formado pelo próprio magma. Então, assim, a gente tem uma fissura na superfície terrestre, essa fissura expulsa o magma e o magma vai acumulando, fazendo ali as camadas, depositando ali lavas que vão se transformando em rochas e vai fazendo ali o formato de um cone. Cada vulcão vai ter aí uma forma de cone diferente, nem todos os vulcões são iguais, tá? Alguns vão ser mais verticais, outros mais horizontais, mas talvez alguns com mais potência do que outros, né? Alguns mais ativos do que outros. A gente vai ter centenas de vulcões inativos no mundo, tá? Mesmo os vulcões inativos podem a qualquer momento vir a voltar a ser ativos. A gente não tem como prever isso, a gente não tem como precisar quando vai voltar ou se vai voltar. Mesmo os vulcões ativos, a gente não tem como precisar quando vão entrar em erupção, tá? A gente só tem como ver talvez momentos antes disso acontecer. Fica
um sensor, coloca um sensor na boca do vulcão. Quando esse sensor acusa muita vibração, isso é um sinal que ele vai entrar em erupção. Já aconteceu algumas vezes de ter essa vibração um pouco maior, mas não haver erupção, beleza? Então a gente vai ter as partes do vulcão, cone, que é a montanha formada pelo acúmulo de material magmático, a chaminé, que é por onde os materiais magmáticos são expelidos, a cratera, que é a boca do vulcão, e a câmara magmática, que é onde é um bolsão onde o magma fica acumulado no subsolo, tá? Muitos dos vulcões não apresentam esse magma na cratera, tá? Fica tipo uma camada rochosa. Tem a boca aqui, fica uma camada rochosa tapando ali, e ela só é rompida quando tem erupção, tá? Em relação aos materiais expelidos, a gente pode identificar como material piroclástico fragmentos de rocha lançados na atmosfera, tá? Quando rompe esse lá, aquele explode, sai jogando tudo que tiver ali para cima. A lava, que é o magma, quando sai do vulcão, a gente chama de lava, beleza? E os gases, que a gente vai ter aí materiais gasosos muito tóxicos, tá? Chamados aí de fumarolas, e sua temperatura pode chegar a 800 graus Celsius. Então, assim, o bagulho é doido. Se tiver a comunidade perto, teve o primeiro sinal a primeira vibração, a comunidade próxima é a primeira a ser avisada para tentar sair fora, porque assim, é muito rápido, é muito poderoso, mesmo aqueles que não têm tanto potencial. É muito perigoso ficar perto, porque é um material que não é um fogo comum, tá? É um magma, um material pastoso que vai destruindo tudo que estiver em volta, beleza? Aqui a gente pode ver a imagem do vulcão Kilauea no Oceano Pacífico, tá? É um vulcão extremamente ativo, extremamente potencial, tá? Quando entra em erupção é sinistro. E ele forma uma ilha ao redor dele quando existe essa erupção, porque o material vai se, como ele é no meio do oceano, esse material vai se depositando, resfriando e vai formando uma ilha. A gente tem a ocorrência de algumas ilhas aí pelo mundo oceânicas, tá? O mapa mundi ele tem que ser muito atualizado de tempos em tempos. Por quê? Porque quando um vulcão igual que entra em erupção, ele vai pelo menos, como ele já tem uma ilha, ele vai pelo menos modificar a forma daquela ilha. Porque na realidade ele vai depositar mais material, aquele material vai resfriar. Então depois de algum tempo, aí, em torno de 2, 3 meses, tem que tirar outra foto aérea ali para ver como é que tá a forma da ilha. Beleza? Círculo de Fogo do Pacífico. Bom, Círculo de Fogo do Pacífico, galera, vocês vão ouvir aí a vida inteira de vocês que tiverem geografia no currículo. Perdão. Porque é uma extensa área em formato de ferradura no Oceano Pacífico. Área essa que tem uma série de encontros de placas tectônicas. Então as placas tectônicas ali, ó, placa de Nazca, placa sul-americana, placa do Caribe, norte-americana, de Cocos, placa do Pacífico, placa das Filipinas, placa da Antártida, todas elas convergem para o mesmo ponto, então fica uma batendo na outra. Isso gera para gente um Oceano Pacífico inteiro como grande área potencial de vulcão, de terremoto, de fissura, e terremotos muito graves, tá? Muito sérios, de alta magnitude, assim. Então, assim, quem sofre mais com isso, na realidade, são os continentes que estão em volta, tá? América do Norte, oeste da América do Sul, ali, tipo Chile, a Cordilheira dos Andes surge disso, a Ásia, tá? A Cordilheira do Himalaia também surge desse processo. A Austrália, talvez um pouco menos, está um pouco longe, mas de qualquer jeito tem alguma reverberação, não é? Então, assim, é uma área muito instável, é a área mais monitorada do mundo em termos de vulcanismo, de terremoto, tá? As agências tectonistas aí concentram seus estudos quase em 80% nessa área. É muito cisne, é muito sinistro.
tá? O Japão, por exemplo, mudou a sua estrutura de engenharia, por exemplo, por causa dos terremotos, tá? Por exemplo, os prédios brasileiros são construídos, não é que sejam piores ou melhores, não é isso, é a necessidade. Mas os prédios brasileiros, eles são construídos com colunas de concreto, tá? Então, quando você constrói um prédio, primeiro você faz as colunas embaixo de concreto, normal, igual, né? Estacas, normal. No Japão, você coloca amortecedores mega, ultra, mega blaster sinistros, assim, embaixo dos prédios, em volta dessas colunas. Para quê? Para o prédio balançar e não quebrar. Porque até a década de 60, 70, os prédios eram construídos igual no Brasil, né? Então, vinha um terremoto mais forte, quebrava esse prédio, o prédio caía. Então, o que eles pensaram? Pegaram a ideia do carro, dos caminhões de amortecimento e começaram a levar para os prédios. Então, assim, o que acontece? Os prédios mais novos do Japão, né, aqueles prédios que a gente vê, pô, prédio maneirão. Aquele prédio ali embaixo, a gente tem uma série de amortecedores para que não vai não balançar, não é isso, mas vai segurar esse balanço dos prédios. É o famoso balança, mas não cai. Tectonismo, tá? O tectonismo é justamente o movimento o movimento das placas tectônicas. O manto, ele vai fazer como na imagem ali vermelhinha ali, a gente vai ver o manto fazendo, a gente vai ver não, né? Mas ele faz um movimento circular por causa de temperatura e pressão, tá? Alta pressão e alta temperatura fazem com que ele faça um movimento circular dentro. O magma faz esse movimento circular dentro do manto. Com isso, como as placas tectônicas estão imersas no manto, elas vão seguir esse movimento. E é sinal de qualquer fissura, qualquer fratura que tenha entre uma placa e outra, você vai ver esse magma emergindo, formando um vulcão. Tá? O vulcão se forma dessa forma e depois ele volta naquela imagem que a gente estava, que tem a camada magmática, que vai ter a chaminé, o cone e tal, mas a gênese, a formação de um vulcão surge a partir de uma fissura mesmo dentro da placa. Tá? Não precisa nem ser divisão entre uma placa e outra, não. Se você tiver uma parte da litosfera, da crosta terrestre mais fina, com uma fissura, muito provavelmente ali você vai ter um vulcão sendo formado e aí você vai ter outras formações, vai ter os desdobramentos do vulcão, beleza? Então a gente tem três tipos de movimento de placas tectônicas. Primeiro, as convergentes, tá? Dependendo do lugar, elas vão se chocar, vão se bater e vão gerar terremoto, vulcão, como no Círculo de Fogo do Pacífico. A gente vai ter as placas divergentes, aquelas placas que se separam, tá? Formando aí uma série de falhamentos, como a falha de San Andrés, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vai ter naquele local ali um perfil de afastamento, tá? E as placas transformantes ou transcorrentes, tá? Você, dependendo do lugar, da questão ou da bibliografia, você pode ter essa placa chamada de transcorrente também, tá? Elas vão atuar, elas nadando no manto dessa forma, tá? Andando em paralelo, beleza? Você vai ter também alguma formação de terremotos, de falhamentos, tá? Mas o pior movimento que se pode ter em relação a placas tectônicas é o movimento convergente. Bom, os terremotos vão surgir, como eu falei, via de regra pelo movimento de placas convergentes, tá? No caso, a gente vai ter o hipocentro, que é onde essa vibração vai surgir, vai acontecer, tá? De fato, no subsolo. E o epicentro, nós vamos ter aonde essa vibração vai chegar para o ser humano sentir, tá certo? Então normalmente vocês vão ouvir falar olha, o epicentro do terremoto foi em Tóquio, né? Foi o primeiro lugar, ou o lugar mais forte, aonde o terremoto foi sentido. Tá? A gente tem que localizar o jornal e tudo mais, ele tem que localizar esse terremoto a partir de um ponto na superfície. Tá? O geólogo sabe mais ou menos onde surgiu
aquele hipocentro. Só que o que é passado para a imprensa, o que é passado didaticamente para a gente, é o epicentro, a primeira cidade onde aquele terremoto foi sentido. Beleza? Então, a gente vai ter, no caso, nós vamos ter uma escala Richter, que é a escala onde a gente mede os terremotos, tá? Então, assim, vai de 0 a 9, não é uma escala fechada, tá certo? É uma escala aberta, não se tem como definir um limite máximo, no máximo 9. O 9, na realidade, foi o máximo que a gente já sentiu, já conseguiu registrar, tá? Né? Nos anos aí que esses terremotos no mundo inteiro estão sendo monitorados e registrados, tá certo? Então, assim, é muito complicado, só mesmo geólogos, sismólogos e tal, que tem como fazer essa medição dos efeitos de um terremoto, beleza? E quando um terremoto acontece no fundo do oceano, esse fenômeno passa a ser chamado de maremoto ou tsunami, tá? O maremoto é a vibração dentro do oceano, embaixo do oceano, placa tectônica vibra embaixo do oceano. Essa vibração vai gerar onda normal, como na imagem anterior, tá? Ela vai gerar uma série de ondas, e essas ondas elas podem se tornar gigantes dependendo do grau, dependendo da magnitude desse maremoto, tá? Se for 2 na escala Richter, tranquilo, vai gerar ondas que a gente nem vai perceber, tá? Agora, se for um grau 7, 8, 9, vai gerar ondas gigantes, que são chamadas de tsunamis, tá? Essas tsunamis podem chegar, ela pode ir de 3 centímetros a 30 metros de comprimento. Então, assim, uma onda de 30 metros, parceiro, ela chegando no mar onde não tem perfil de ondas gigantes, tá? Como é o perfil japonês e tudo mais, você vai ter essa onda invadindo o continente e aí você tem uma tragédia sinistra. Aí tu fala o seguinte, Alex, mas em Nazaré tem ondas lá de 15 metros, não sei o que, surfista desce aquilo, tranquilo. Só que essa onda, aquela praia ali, ela é naturalmente configurada para ondas gigantes. Então essa onda quebra lá fora, tipo, muito longe. O cara tem que ir até de jet ski. Ela quebra muito longe e vem morrendo na praia. Agora, o tsunami não. O tsunami vai pegar a praia tipo de Maricá. Sacou? Aqui não é preparado. Tem ondas grandes, mas de 3, 4 metros. Se você pegar uma onda de 30 metros nessa praia de Maricá, essa água vai invadir o continente. E vai invadir, cara, tipo, por quilômetros. Porque a água não tem freio. Qualquer ressacazinha que nós temos em Maricá, por exemplo, a água invade o continente hoje. Né? Derruba casa, invade rua. Tu imagina uma onda de 30 metros. E muitas vezes não é uma onda só. Como ele vai bombando embaixo da água ali, você pode ter 3, 4, 5 ondas de 30 metros. O grande perigo é esse, que às vezes passa um tsunami, passa uma onda de 30 metros, a pessoa fica meio assustada, tal, vai morrendo, aqueles que conseguem vir a flor da água e falam, pô, tranquilo. Aí vem a segunda e a terceira onda, arrasa geral. Beleza? Então, nós falaremos de agentes externos do relevo na próxima semana. Senão o material fica muito grande e muita informação ao mesmo tempo. E a gente está tentando detalhar bem esse material para vocês, beleza? Então, espero vocês na próxima semana. Um grande abraço, um beijo. Tamo junto!